Ok, vamos lá. Isto foi o programa Contra Poder de 14 de março. Mas foi polémico este. Bem-vindos, peguem na caneta e marquem na vossa agenda 18 de maio de 2025. Adoro dia estas. em que vamos todos voltar a decidir, vamos todos votar para decidir se o Ok. Primeiro-Ministro é digno do cargo que ocupa. Olha, fixe, ok. Ou se o queremos despedir. Tenho que dar uma olhadela a isso, Régis. Não se pode, ao mesmo tempo, confiar e desconfiar ética ou moralmente de uma pessoa. Neste caso, do Primeiro-Ministro. E, portanto, Ponham o isto em governo. política, malta, por favor. Não havia meio caminho. E o caminho Consigo. para aqui chegar Tá baixo, foi a sério. rápido e de um surrealismo que nem a Não tá tanto imaginação para de mim. Salvador Dalí daria para tanto. A queda de Luís Montenegro pode resumir-se em 3 atos. Primeiro, recusou-se a fechar a empresa da família. Depois decidiu Pá, é esticar assim. a corda. Também temos que ver que quando eu falar convém estar mais alto que o vídeo, senão depois vocês não me ouvem. Com uma moção de confiança e no final acabou de joelhos a implorar ao PS que salvasse o governo. Estou disponível para suspender esta sessão. Epá, a CNN é completamente wild, man. Eu não sei como é que eles metem. Eles fazem uma compilação do que se passou no Parlamento e depois metem musiquinhas destas por baixo, meu. O que é isto, man? Isto parece um TikTok, bro. Quem é que está a fazer a edição na CNN? Peço, apelo, retira a moção de confiança e aceita a Comissão Parlamentar. Epá, por amor de Eu Deus. queria requerer à mesa Este país é mesmo uma a suspensão palhaçada. dos trabalhos durante um período de meia hora para que o Primeiro-Ministro e o líder da oposição possam conversar. Os esclarecimentos que nós pedimos não é ao PS. Os esclarecimentos têm que ser em público e é por isso que tem que ser através de uma CPI. E o compromisso de que em 15 dias se apresentarão resultados e conclusões sobre essa mesma comissão de inquérito. Nós não aceitamos nem combinações, nem negociatas com o PSD ou com o Governo. Por amor de Deus. Foi isto. Pedro Nuno Santos viu o Foi adversário isto. político no chão e não conseguiu resistir ao golpe de misericórdia. Mas é isto que nós queremos num primeiro. Não, mas eu vou ver, ó Marco, eu vou ver a seguir. Alguém que usa uma moção de confiança para chantagear um Parlamento. É isto que nós queremos num primeiro-ministro de um país como o nosso. Opa, ó Pedro, realmente tu usaste uma CPI para chantagear um governo. Portanto, também não, a verdade seja dita, andaram os dois a brincar com isto. Não foi só ele. Temos que ser realistas. O povo português tem o direito a ter um primeiro-ministro honesto. Está marcado o tom de uma campanha que se antecipa pouco higiênica. Pá, eu estava a olhar aqui para o pivô e estava a entrar em choque porque parecia que ele tinha um daqueles piercings na orelha que iam tipo assim, sabem? Aqueles que vão tipo na diagonal para fora da parece, só que é só o in-ear. Mas parecia um piercing a sair da orelha de trás. Apertem os cintos, daqui para a frente. vai Achava haver bué tudo disruptivo, se até fosse. cortar cabeças. Não os conseguimos vencer nas políticas. Não os conseguimos vencer nos resultados. Vamos tentar vencê-los cortando a cabeça ao governo. Não se cansem, porque vão cansar-se mesmo, porque eu estou aqui para dar e durar. Pimba, Luís Montenegro, pá! Está no ar o Contra-Poder, Rigíssimo! eu sou o Gonçalo Parecia um discurso de um treinador de futebol. Parecia o José Mourinho, ou caraças, o homem. Olha, que quem dizia que o homem não tinha carisma, afinal, eu estou aqui, pá, eu vou dar corpo às balas. Esta semana volta a ter a família Tá toda maluco, reunida, homem. a Maria Castelo Branco, o João Marcos de Almeida, o Sérgio Sousa Pinto. Sejam muito bem-vindos. Vou começar pelo ausente das últimas semanas, o João Marcos de Almeida, que ainda não teve a oportunidade. Este senhor foi completamente de opinar overshadowed sobre esta neste grande debate. crise política que temos. Mais uma, João. Olha. Pá, ia jurar. Ia jurar que ouviu o amulador. Ouviram? Estão a ouvir o amulador? Aí eu já não ouvi este som há bué da tempo. Ouvi. É quando chove há sempre um amulador. Estou a ouvir o amulador. O senhor que endireita os guarda-chuvas. Quando chove é sempre... Vai, é lindo. Adoro este som. Brincadeira, vamos para eleições e a minha primeira pergunta é se estas eleições podiam... Sim, não sabias que ele endireitava os guarda-chuvas. Também fazem isso. Também afia facas. Mas endireita aos guarda-chuvas. É uma cena que... Por isso é que ele passa bué vezes quando chove.
Yeah. e deviam ter sido evitadas. Antes de mais, boa noite. Olha, está a ir embora. É um gosto estar de volta depois A sério? Não sabiam? Pelo menos aqui faziam uma vez isso. Nem dormia. Quando estavam todos tortos e o caralho. Não quer tirar o sono. Não. Até a Maria acho que tinha saudades de discutir com um reacionário de direita, que é uma coisa que ela faz pouco. Tinha saudades e alguma inveja, devo confessar, mas tinha saudades. Diz lá. Podiam, até certa altura, podiam ter sido evitadas. Quer dizer, na minha opinião, tudo isto não teria acontecido. Tudo isto podia ter evitado acontecer se o Primeiro-Ministro Bem, este homem está completamente trocado do que é que ele acabou de dizer. tivesse feito o que eu acho que ele devia ter feito. Que era? Na noite das eleições, há um ano, cerca de um ano, quando soube que ia ser Primeiro-Ministro, devia ter suspendido as atividades da empresa. Suspendido ou fechado a empresa? Não, suspendido. Pode suspender. Suspender não está em funcionamento, não tem que ir fechar. Sim, mas porquê é que ele há de ter que a suspender? Epá, isto irrita-me, pá. Escrevia uma carta aos seus clientes dizendo: dadas as minhas novas funções políticas, vou suspender as atividades da empresa. Epá, olha. Quando acabar as minhas Excelente. funções políticas, voltamos a falar e se estiverem disponíveis para continuar a trabalhar comigo, muito bem. Era isto que ele devia ter feito. É simples. Acho que Miguel Gerson. é o mais sensato, como se vê. E se ele tivesse feito isto, não haveria eleições antecipadas. Ok. Sim, mas mesmo não tendo feito isso, Mesmo não tendo feito quando isto, saem as notícias, quando saem as notícias, e a partir- sobretudo a partir notícia daí- da avença a partir daí- do grupo de casinos da Sol Verde, não sei Luís porque- Montenegro podia ter travado. Epá, olha, este bias de estar sempre a mencionar a Sol Verde como se fosse tipo o anticristo nesta história, man. Pá, quando há outras entidades igualmente gigantes, tipo, metidas ao barulho, estão sempre a mencionar a mesma cena, pá, é absurdo. Acho que era difícil. A partir daí é difícil e acho que todos os partidos, de certo modo, têm responsabilidades, porque isto é daquelas situações em que acaba por haver um resultado que teoricamente nenhum partido queria, mas chegou-se a uma situação que recuar era pior do que um desfecho indesejável, que são as eleições. Mas era pior Ok. para quem? Para o país? Para quem Pois, mas já recuasse. usarem o Ou para código o de Xi. partido? Para quem recuasse. Não queriam recuar. Agora, se me perguntares, era claro que era Sei melhor lá, depois ó, não ter Régis, outra vez qualquer eleições. dia- É óbvio que era melhor não ter eleições. Certo. Mas há momentos em que os partidos não evitam ter eleições. E nós temos discutido aqui desde há um ano que a situação no Parlamento era muito frágil para este governo. Certo. Está um governo minoritário. Mas isso nós já Portanto, sabíamos. um governo desde o início. destes, que ainda por cima tem os seus dois principais adversários, o segundo e o terceiro maior partidos, um à sua esquerda, outro à sua direita, é um governo que está sempre numa situação frágil. Portanto, chegou uma altura Em o que governo entalaram não o conseguiu governo porque aguentar. lhes É apeteceu. verdade que foi por erro do primeiro-ministro inicial, mas depois, por exemplo, chega uma altura, um primeiro-ministro não pode aceitar uma CPI sem fim. Quer dizer, quando começaram a primeira Mas não proposta era do PS, o que o PS queria era uma CPI que fosse basicamente Prorrogável queimar o eternamente. primeiro-ministro ilumbrando. Mas Claro. o Partido Socialista disse 90 dias. Não? Sim, está bem, mas isso 90 dias prorrogáveis, Maria. Isso quer dizer que não se sabe quando é que vai acabar. Isso está. Pá, é que essa dos 90 dias é um bocado. Pá, não se sabe quando é que vai acabar. Isso não se pode aceitar assim, meu. Qualquer pessoa percebe a sentença de morte que isso ia ser para o PSD, meu, no geral. Mas Na mulher que é professora ou educadora de infância sem ter mais ninguém no quadro de funcionários, vamos admitir todos que é estranho. Ou a senhora deu consultoria. Não, pá, é uma empresa familiar, Maria. Percebes? Quem faria a gestão era ela. Percebes? Ela não ia fazer consultoria propriamente. Ela geria a empresa como os filhos vão gerir a empresa. Percebes? E os filhos, pelos vistos, também eram sócios da empresa. A gerência da empresa, ou neste caso a titularidade da empresa, pouco quer dizer, a meu ver, numa empresa que esteja a funcionar, desde que... Exatamente, ser dono da empresa não significa que esteja a gerir. Possivelmente quem estava a gerir eram os filhos, que tiraram gestão. Pronto. Portanto, pá, não vejo nada de errado aí. Não tem quadro de funcionários, não tem sede. Oh Maria, é uma... Porra, como é que isso se diz? É uma empresa... É uma sociedade, certo? Em que a família tinha cotas.
estaria a entrar dinheiro na conta comum, mas não entrou dinheiro nenhum. Foi dito e já explicado que não saiu dinheiro nenhum na empresa. Percebem? A conta é da empresa, não saiu diretamente para a conta de nenhum dos dois. Não é uma unipessoal. A empresa não é uma unipessoal. Unipessoal é quando é só de uma pessoa. Neste caso é uma sociedade. Porque são várias pessoas, não é? Eles fizeram um trabalho de investigação. Já vamos ver o Batáguas e já vamos ver. Pá, se eu tiver enganado, tudo bem. Até agora não tenho assim grande informação. Quero ver. O ponto é, eu acho que isto aqui é um salto numa regra não escrita na nossa democracia. Porque, a partir de agora, se o Primeiro-Ministro tivesse aceito uma CPI, a partir de agora eu duvido. Claro, exatamente. Eu também acho que é parvo. Em que os Primeiros-Ministros não acabassem numa CPI. Se isto tivesse começado mais cedo, por exemplo, os governos de Sócrates, o Primeiro-Ministro tinha estado permanentemente numa CPI. E os outros governos a seguir também. Qualquer partido da oposição acaba por arranjar um motivo para pôr um Primeiro-Ministro numa CPI. Mas ok. Isto não é o funcionamento da democracia. Eu percebo perfeitamente que o Primeiro-Ministro, a partir do momento em que o principal partido da oposição cria uma CPI para o interrogar sobre a sua empresa, que ele preferisse ir para eleições do que estar nessa situação. Portanto, tu terias apresentado uma moção de confiança perante uma CPI? Teria. Não, eu, se fosse Primeiro-Ministro, não queria estar, não me sujeitava. Depois de duas moções de censura... Não estava numa CPI. Foram chumbadas. Não estava numa CPI. Mais, era um mau serviço para a democracia. Mas Montenegro acabou por aceitar a Comissão Parlamentar. Negociou, não aceitou. Mas aceitou porque a negociação dele era com menos de 30 dias. Negociou, mas acabou por não aceitar. Mas deixou implícito que aceitaria. Tem duas pessoas a entrevistar, mas olha as saudades, eram tão grandes. É um debate. Não é entrevista, é um debate. Quer dizer, negociou. Mas eu acho bem, mas o ponto é, ele colocou a moção de confiança porque não queria ir para a CPI. Depois negociou. Mas eu acho que toda aquela negociação foi quase uma encenação política para passar as culpas do governo para o PS e do PS para o governo, que é o principal responsável pelas eleições. Porque, sobretudo... Foi a construção de uma narrativa já eleitoral. Exatamente. Sobretudo, sim, claro que vai continuar, mas o que ele está a dizer é que não, é que ele acha que o Luís Montenegro nunca na vida poderia ir a uma CPI sendo Primeiro-Ministro. Agora, possivelmente não vai a uma CPI sendo Primeiro-Ministro. Vamos ver. Se ganhar as eleições outra vez, aí já tem outro poder. Percebes? Para ser responsabilizado pelas eleições antecipadas. E, portanto, aquela discussão no Parlamento da terça-feira foi uma encenação política. Agora, eu também percebo que o PS não queira viabilizar o governo depois do governo apresentar uma moção de confiança e depois do que se passou nas últimas semanas. Portanto, de certo modo, embora as eleições não sejam desejáveis, tornaram-se inevitáveis. Mas deixa-me só perguntar-te uma coisa, que é, e antes de abrir aqui o debate, tu achas que Montenegro mudou de ideias entre o momento em que anuncia a moção de confiança e o dia da moção de confiança? Porque o Montenegro chegou ao dia da moção de confiança e admitiu retirá-la. Portanto, se ele queria eleições, de facto, como tu estás a defender... Eu acho que... Porquê é que ele admitiu retirar a moção de confiança? Eu acho que ele não mudou de ideias. Volto a insistir neste ponto. Acho que na terça-feira ambos os partidos quiseram passar as culpas para o outro. Sim, bem não. Em relação às eleições. Foi tudo uma encenação e um jogo. Não é só uma encenação, um jogo. É política. Às vezes é preciso fazer isto na política. Eu acho que, obviamente, que arriscaram. Por aí não sei, Marco, honestamente. Se estiverem na mesma posição, se não viabilizam o governo, não sei, meu. O partido podia ter recuado. Eu acho que a Iniciativa Liberal é que não vai permitir isso. Talvez o PSD talvez viabilize. É verdade. Portanto, não vejo assim grande risco. risco. O principal objetivo naquele dia de ambos os partidos foi culparem o outro partido ou criar as condições para, durante a campanha, culpar o outro partido pelas eleições antecipadas. Exatamente. Eu não gosto de chamar estes jogos porque a política é uma atividade difícil. E é muito difícil, já uma vez usei este termo aqui e volto a usar. Hoje em dia, na política em Portugal, há uma acumulação de fraquezas. Ninguém tem força. Não. Todos são fracos. Pois são. E fazer política entre fracos é uma situação muito complicada e muito difícil. Certo. E, portanto, isto não são jogos, isto são... Vai, confia, sem medo. Pariu, fogo, Jesus Christ. É aquilo que eu digo. E pá, este senhor não está a falar mal. É real. Este cenário é real. Eu chamaria-lhe jogos, na mesma. E acho que eles são fracos precisamente por causa destes jogos políticos. Também apanhei um cagaço, vou já dizer. Agora É
é a dinâmica da política, é a natureza da política. Mas Às vezes é complicado. Mas, Já? deixa-me Eu passar depois aqui à vou lá. Maria e deixo o Sérgio Eu vou lá Lourenço outra concluir. vez, bro. Credibilizará a política. Hei de lá ir outra vez. Estes jogos que o João diz. Não que sei são se não vou normais. começar a Não jogar chamei lá. jogos. Atenção. Desculpa. Eu já Tem não que ver sei isso. chamar jogos, mas Não chamei quase, jogos. quase que Agora, é chamaste óbvio, jogos, João. só muito rápido. Já Mas estou- diz lá, já- corrige-me lá então. Não, eu não chamei jogos. Eu disse que não Chamaste são o quê? jogos. Eu disse que é. Já vi. é a dinâmica, é a É a natureza dinâmica. individual da política. Agora, Eu devo ir reconheço ao e clássico, concordo mas não sei se. que não é salutar para a qualidade Não da sei se democracia. vou com a malta. Mas eu, de facto tinha Logo saudades do João, discordar não, porque Eu sabia. eu discordo, não, mas é que eu discordo de quase tudo, quase toda a forma como tu puseste a Tenho questão. lá a minha aldeia, Porque até tenho forma como duas, tu na puseste verdade, a agora questão quase que diz que os partidos é que são responsáveis por esta crise. E enquanto há uma frase que tu disseste aí que eu concordo, a acumulação de fraquezas. Temos neste momento líderes partidários estranhamente fracos, se nós olharmos para a história da nossa democracia. Mas este problema não foi do Partido Social Democrata, não foi do CDS-PP que se atirou para a frente do comboio para defender o Primeiro-Ministro, não foi do Governo, não foi da oposição, não foi dos jornalistas, não foi dos comentadores. Este problema foi criado por Luís Montenegro. E, portanto, quando tu falas da encenação... Foi assim que eu comecei a minha intervenção. Mas depois falas da encenação da crise, a crise política, e nós vamos para eleições porque Luís Montenegro quis, ponto. Eu não vejo o Partido Socialista a querer ir para eleições por variedíssimas razões, nomeadamente porque não está de todo preparado. Então- E Pedro Nuno Santos, aliás, Então isto significa que Luís Montenegro tem o poder supremo de decidir. Mota? What? Não vi. É o microfone. Está a fazer cenas. Já parou? Às vezes acontece. Se continuar a fazer isso, avisem-me. Está bem? Pronto, mas se continuar a fazer outra vez, voltou? Espera lá. Isso às vezes acontece, pá. Esperem lá. Isso tem a ver com o microfone. Ai meu Deus, deixa lá ver. Ai meu Deus, deixa lá ver. Ai meu Deus, deixa... Ai Deus. Ai Deus. Ai Deus. Esperem lá, malta. Esperem lá, malta. Esperem lá, malta. Eu não consigo. Quero ouvir. Só se barulho. Esperem lá. Já está a dar ou não? Já não faz? Se voltar a fazer, avisem-me que eu tiro o microfone e meto o outro. critiquei-o bastante ao longo destes meses porque deixava isso demasiado claro nas intervenções públicas que tinha, na negociação pública do Orçamento do Estado e talvez privada também, mas notava-se que Pedro Nuno Santos não estava com o partido preparado para ir para eleições Tu achas que e teve até que pedir... Achas que ele está preparado? Mas espera, mas Pedro Nuno Santos teve até que pedir ao partido, se tu te lembras, para não o criticarem abertamente, etc. E ia começar agora com os Estados Gerais. Portanto, não estava interessado. O Luís Montenegro também não estaria interessado em ir para eleições em situações normais, porque teria provavelmente um cenário ideal que era o seu orçamento seria chumbado no próximo ano, ou neste ano, terias um Presidente da República que teria que decidir se dissolvia ou não a Assembleia da República e ele aí poderia fazer uma narrativa de vitimização com já 2 anos de governo sedimentado. Mas no final do ano não podia-se marcar eleições assembleias. Não, por isso é que eu digo 2 anos de governo. Por isso é que que lhe adianta agora fazer? O Presidente da República que seria eleito, teria que esperar 6 meses. Isso seria o cenário ideal para Luís Montenegro. Quando este caso surge, aí parece-me que Luís Montenegro começa a equacionar que seria melhor para ele ir para eleições do que responder de facto ao país. Mas em que medida? Pá, desculpa, mas em que medida é que seria melhor para o Luís Montenegro ir a eleições? As coisas vão ser muito mais escrutinadas nas eleições do que possivelmente. Uma CPI era morte política. As eleições, também é verdade seja dita, não sei se são melhores do que uma CPI, meu. As eleições, na CPI pelo menos, pede-se aos partidos que realizem os partidos, neste caso, os deputados que forem delegados para isso, realizarem o inquérito e a investigação e chamarem as pessoas para entrevistar. No caso de umas eleições, é a comunicação social que vai minar esta situação. A comunicação social é que vai continuar a criar debate sobre isto. Portanto, é o lodo.
Máximo. E o que me leva a achar isto é que Luís Montenegro já foi confrontado noutras situações, noutras circunstâncias, com dúvidas sobre a sua atuação, o seu caráter. E Luís Montenegro teve Quais? respostas completamente diferentes. Ok. Se tu te lembras, Ainda não, a Chá, vamos ver a moção de seguir. censura foi apresentada pelo Chega, creio que ainda cá estavas, aqui neste painel. Luís Montenegro disse que estava a ser totalmente transparente, só para uma semana depois nós percebermos que afinal não foi transparente coisa nenhuma. Foi transparente sobre terrenos que ninguém lhe perguntou, mas não foi transparente sobre clientes da empresa que lhe perguntaram e ele não quis dar. Essa moção foi apresentada no... Mas eu também, é assim, verdade seja dita, pá, o homem é primeiro-ministro, certo, mas a empresa, pá, isto são dados específicos que são, pá, que é para salvaguardar os clientes, como é lógico. Num pressuposto errado. Sim, foi apresentada no pressuposto de... Não, pá, eu acho que se ele não quisesse que houvesse investigação e deixar o cargo, não ia para eleições. Percebes? Que há grande risco dele não voltar a ser eleito. E de ganhar o PS, depois de uma cena destas. De Hernani Dias, na admissão de Hernani Dias, e a querer cavalgar. Sim, mas essa moção... Foi por causa da mudança da lei dos solos. E essa moção apresentada, exato, e essa moção apresentada pelo Chega, na altura, foi chumbada e Luís Montenegro só falou, aliás, apesar do líder, o principal líder da oposição, lhe ter perguntado sobre empresas e ter tentado escavar para lá da questão da lei dos solos. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa. Tu não achas, tu achas que Luís Montenegro quis ir para eleições? Mas o que é que, no teu entender, explica que ele chega ao dia da moção de confiança e queira recuar? Porque repara... Foram as sondagens? Eu acho que Luís Montenegro... Foi o quê? Eu acho que Luís Montenegro quis ir para eleições por uma razão simples, que é a única pessoa, o único partido, a única parte aqui que apresentou alguma coisa em todo este debate da moção de confiança entre o PS e o PSD, que apresentou alguma coisa que forçasse eleições... ou que pudesse forçar eleições, foi o PSD, não foi o Partido Socialista. Uma comissão parlamentar de inquérito não força eleições. Mas ainda ainda está a acontecer esta merda. Pá, avisem-me lá, se tiver eu tiro o microfone. Pá, é preciso é que vocês me avisem, se tiver. Um segundo. É pá, pois, mano, mas assim eu tiro o microfone e vou meter o outro, se calhar. Esperem lá. É que isso acontece, pá, isso é a membrana, eu acho que é... Isso é a membrana do microfone. É a membrana do microfone. Estes microfones têm este problema. Sabe? Estes microfones têm este problema. Pois é isso. Esperem lá. Vá, deem-me um segundo. Esperem só um bocadinho.
Olá! Desculpa. Já está ou não? Eu se calhar vou ter que pôr o pop filter aqui. Mas vejam lá se faz a cena. Se fizer, vou ter que trocar para o outro. No peito farto me ri muito mal. E passou-me pela cabeça a perguntar se tu pensas em fazer as reações a animes como fazes a Attack on Titan. É pá, Kika, gostava de fazer, mas deixa ver. Deixa ver se há possibilidade de fazer isso no Patreon. Por acaso podia fazer, pá. E eu esqueço-me de fazer isso. Devia fazer mais vezes, tens razão, Kika. You are right. Diz que ficou pior, não digam nada a isso, espera lá. Não é, mas é algo que pode acontecer com este. É que isso pode acontecer com este também, malta, atenção. Vamos lá ver se não. O lado das eleições estava do lado, de facto, do Primeiro-Ministro. O que eu acho que pode ter mudado as voltas ao Primeiro-Ministro é que, de facto, começaram a sair sondagens durante o fim de semana e agora já saíram outras que contradizem. E, enfim, nós temos uma tendência de estar em taco a taco. Mas começaram a sair sondagens que demonstravam que o Luís Montenegro, afinal, provavelmente, se fosse a eleições, seria penalizado. A popularidade de Luís Montenegro, que era esse o principal capital político deste governo, porque era a figura mais bem vista pelos portugueses, começou a descer a pique. Porque começou a perceber-se que este problema era de Luís Montenegro e não me parece que Luís Montenegro tivesse alguma intenção, alguma vez, de dar explicações ao país. Eu estou a medir as palavras porque Luís Montenegro teve 3 semanas para o fazer e não fez. E preferiu arrastar o país para eleições, preferiu arrastar o seu governo para a linha de ataque e linha de defesa, enquanto ele se sentava calado no Parlamento, a partir das 5 da tarde nunca mais falou. E preferiu fazer isso tudo a enfrentar uma comissão parlamentar de inquérito ou a dar antes disso. A comissão parlamentar. Ou a dar antes disso, mas repara, não aceitou. Eu acho mesmo que é uma encenação. A Maria Afonso concorda comigo. Mas ele aceitou. Não, mas ele aceitou, chegou a aceitar 80 ele dias, aceita 10 dias de diferença. Ele aceita implicitamente, ou seja, diz, ok, então aceita a comissão parlamentar de inquérito, mas na verdade não aceita nada, porque ele não deu nenhum tipo de opção ao Partido Socialista ou à oposição ou ao Parlamento que fosse viável. Porque tu não podes ter um governo a impor, ou um primeiro-ministro a impor a um parlamento as circunstâncias sobre as quais será julgado, não é? Ou será avaliado. A contrariar a ideia de que ele não queria a comissão parlamentar de inquérito. Ele querer não deve querer, mas ele aceitou-a na terça-feira. Sim, mas aceitou a encenação. Aceitou a encenação para depois poder fazer a vitimização de eu até me queria expor e até queria explicar tudo ao país e não quiseram. Deixa-me ir à única pessoa nesta mesa que de facto tem a minha dúvida. Imagina, pelos vistos pode impor. Pelos vistos houve critério negocial. Porque se ele não quisesse a CPI, a CPI tinha que acontecer nos moldes em que eles achavam corretos. Caso contrário, o governo caía. Portanto, pelos vistos, pôde. É assim, ela vai acontecer na mesma, desculpem. Vai acontecer na mesma, mas eu acho é que os 90 dias prorrogáveis é que depois acaba por trazer aqui uma cena que não faz muito sentido, percebem? A entrevista de ontem do André Ventura. Não vi, mas já ouvi falar. Nós tem, Sr. Sousa Pinto. E para pegar exatamente neste gancho das encenações e daquilo que faz parte da política e não faz parte da política... Não, 90 dias prorrogáveis. Pá, malta, eu não sei porque é que vocês continuam a ouvir ou continuam a ignorar os prorrogáveis. Mas não ignorem os prorrogáveis. 90 dias prorrogáveis não são só 90 dias. São 90 dias mais 90 dias se for preciso, mais 90 dias se for preciso, mais 90 dias. Ou seja, é uma coisa que se não ficar resolvida em 90 dias, tem que ficar resolvida em 180. Percebem? Ou no tempo que for. Isso é arrastar uma cena que pode ser resolvida em 60 ou em 90. Perder a face e não perder a face. Enfim, não vou usar a expressão jogos para não citar... É destruir o governo, aos poucos. Mas de... tudo isto fazer parte do jogo político. O que tu assististe, e tu assististe in loco na terça-feira, e da tua experiência, faz parte da política? Boa noite, Anselmo. Boa noite, Maria. Eu devo dizer o seguinte: eu acho que essa abordagem não interessa rigorosamente nada. O que interessa é perceber os jogos políticos, jogos florais, não interessa nada. O que interessa perceber é como é que o país entrou nesta situação e como é que ele pode sair dela o melhor possível. Não é? Tu achas que há dúvidas sobre como é que entramos nesta situação? Não, nós entramos nesta situação por exclusiva responsabilidade do Primeiro-Ministro.
que achou, e tanto quanto sei, continua a achar, inteiramente natural que uma empresa que se chama Spinum Viva, mas que podia chamar Montenegro Limitada, exista e continua. Pois, vamos ver, Batista. Não é se os partidos não quiserem. Continuar a desafiar a racionalidade. Não sei que tipo de teimosia é que impede uma pessoa de dizer liquide-se a empresa, feche-se isto, ou suspenda-se, ou uma solução qualquer, como sugeriu o João, seja lá qual é ela, mas que resolva perante o país onde é que está o Primeiro-Ministro e qual é a sua obrigação principal. Se é uma obrigação para com o país e para com o eleitorado, para com os cidadãos, para com a República, essa é uma obrigação para que os clientes da sua empresa continuem a funcionar. Isso é uma coisa que eu continuo, devo estar em dissonância cognitiva, não percebo uma República. E numa República das Bananas concebo isto. Em Portugal tem dificuldades. Esta é a questão. Esta é a causa da crise. A causa da crise chama-se Primeiro-Ministro. Como é que se resolve o problema? Uma vez que o Primeiro-Ministro está afeiçoado à sua empresa e não a larga, podia ser o PSD a resolvê-la, dizer, temos um programa, temos um governo, temos um Primeiro-Ministro que quer as empresas acima de tudo. Pronto, então, encontra-se outro Primeiro-Ministro. O Presidente da República não ajudou. Em todo caso, hoje em dia, o sistema partidário também não propicia essas alterações. Como é que o PSD hoje conseguia resolver a questão da liderança, ainda por cima que os prazos presenciais estão apertados com as eleições, 2 meses, que são os que vêm na Constituição, e o Presidente marca eleições. Era difícil. E isto atirou-nos para esta situação difícil. Que foi realmente. Obrigado, João. Obrigado pelo sub, thanks. Pelo Primeiro-Ministro. Obrigadíssimo. Tentar o próprio Primeiro-Ministro já tentou apiar Rui Rio da liderança de uma forma muito rápida. E perdeu. Não eleições marcadas. Perdeu, mas tentou. Não estavam eleições marcadas. Mas também não são estavam coisas quando que já eles ficaram poderiam para ter trás feito, e não também vale a pena estavam estar aqui à roda com marcadas. isto. Mas o que interessa é como começou. E a questão é, podia-se ter evitado ir para eleições? Na terça-feira, quem é que podia ter evitado e quem é que não podia ter evitado? Pergunta de outra maneira. Era só Luís Montenegro que podia ter evitado irmos para eleições ou Pedro Nuno Santos também podia ter evitado? Naquela altura já era impossível, porque se existisse uma vontade genuína de evitar eleições e de evitar uma crise política, não era no dia do debate que íamos para lá fazer encenações teatrais. Como é, Rui? Vamos trabalhos. É mesmo Obtém os melhores jogos, aos melhores preços. Estes anúncios, mesmo. Estes anúncios deixam-me doente. Debate parlamentar, interrompa estes trabalhos e vai-se encontrar uma saída para a crise que não se encontrou nos 15 dias anteriores. Mas o Soares diz que houve contactos antes daquele debate e que não deram frutos. Bem, eu sobre Obrigado. os contactos não é isso que eu estou a dizer. Não tive nada a ver com esses contactos. Está bem, mas fazendo fé... Não foste contactado. É fácil, talvez. Mas fazendo fé nessas declarações do Hugo Soares, isso significa que do lado do PS não houve vontade também de evitar essas eleições. Vamos falar sobre factos. O que me parece evidente é que, não tendo existido uma vontade suficiente de ambas as partes, porque ambas perderam em cálculos sobre uma solução para a crise, que era... Como é que é, Valda? Estás bem? Foram para o plenário fazer uma encenação para ver quem é que conseguia responsabilizar o outro pela crise e pelas eleições antecipadas. E foi isso que aconteceu. Foi um jogo de responsabilização mútua. Eu já dei a minha opinião. Por causa da crise, não vamos iludi-la. Foi o Primeiro-Ministro e a sua obstinação. Sobre a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que... Eu não sei se Montenegro estava preocupado com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que a preocupação principal do Primeiro-Ministro, e legítima, era não ver a sua família ser chamada a depor. Eu percebo perfeitamente. Acho que há limites de decoro, há limites de decoro democrático e as pessoas de bem, com escrúpulos e decência. Não, eu já sei que tu és uma torre queimada da verdade e estavas disposta a tudo, mas eu continuo a achar que há limites. O que estou a dizer é que ele poderia ter dado explicações e assim evitar uma comissão parlamentar de inquérito desde o início. Mas a minha posição é que desde o início. Também que explicações é que eu ainda não percebi que explicações é que eles queriam. É que se houvesse um conjunto de perguntas detalhadas, sabem? Se tivéssemos acesso a isso, eu ainda não percebi que explicações é que eles querem mais. Ainda não percebi. Se tivesses dado explicações ao país, evitavas esta crise. Quais é que são as explicações? Quais são as explicações? Não. Do meu ponto de vista, não percebi quais são as explicações ainda que eles querem, pá. Há pessoas interessadas em saber quem eram os clientes, quanto é que pagavam, fechou a empresa na se eram os preços no mercado, se era não sei o quê, era ser Primeiro-Ministro, durante, ter nascido. Mas essa não é a minha opinião, é a tua, que é legítima. Na comunicação ao país no sábado, ele fechou a empresa. Como? Ele fechou a empresa na comunicação ao país no sábado. Não, sabes o que é que ele fez? Passou aos filhos. Ou seja, o que eu te estou aqui a dizer é... Não, o que eu te estou aqui a dizer é... O Primeiro-Ministro não pareceu muito incomodado com a possibilidade de pôr os seus filhos no meio de toda esta crise.
Pronto, mas Até porque na Maria, comunicação mas ao não país- podemos Querem só explicação? concordar em que nós estamos de acordo e passar para diante, em vez de andarmos É isso, pá. pá. Um programa que andamos aqui. Imagina. Mas passa para Ok, diante, eu mas não só quero discordar torturar a que família sim. do Primeiro-Ministro, não me apetece, não acho. Mas não acho- podemos A questão é que eles querem forçar o homem, querem forçar a haver um caso aqui. Percebem? Claramente isto dá jeito e qualquer pessoa de fora consegue perceber o que é que se está a passar. Querem forçar a haver um caso aqui. Epá, e pronto, e olha, e é o que é. E vamos para eleições porque E como eu já vamos para percebi, eleições, não há muito a os fazer. portugueses que já perceberam o que tinham a perceber, agora torturar e enxovalhar as pessoas não parece útil, Não nem sei, por desejável, acaso. nem bonito. Não faço ideia. Eu soube que ela já foi simpatizante da IEL, mas acho que ela agora já não é, não sei muito bem. E, portanto, e também acho que estas CPIs, acho que esse é o limite da CPI. Quer dizer, esclarecer a verdade, o Primeiro-Ministro não consegue resolver a questão fundamental, que essa não carece de prova, nem de informação adicional, nem de nada, que é, continua a achar plausível, sensato, razoável, possível manter uma empresa a funcionar em paralelo. Essa é a questão fundamental. Não interessa nada saber se quando não era Primeiro-Ministro... Eu, para mim, vou ser franco, eu não percebo qual é o problema da família de Luís Montenegro ter uma empresa. Isto faz-me confusão. É estranho. Não vou mentir, para mim é esquisito. É esquisitíssimo. Eu vou para o clássico. Aliás, eu já lá estou, amigos. Eu registrei-me, eu pré-registrei-me. Ainda não comecei a jogar, mas estou lá. Muito estranho. Acho que estão todos interessados para ver se é legítimo ou não. Ou se é uma empresa daquelas meio fantasma. Pois é isso, não sei. Opa, malta, não é dele, é da família dele. A partir do momento em que o homem não tem cotas na empresa, a empresa neste momento é a gestão dos filhos, as cotas estão inteiramente nos filhos. Já foi da mulher e voltamos outra vez à história que são casados com comunhão de bens, o que vocês quiserem. Pá, então olhem, por essa ordem de ideias, fomos dizer isso, vamos ter que dizer o mesmo do Pedro Nuno Santos, porque reparem, eu até tenho aqui uma coisa que guardei. Até tenho aqui um documento que guardei que vi. Alguém publicou isto no Twitter, ok? E eu vou-vos ler. Eu não sei se esta informação está correta ou não, mas vou ler. Isto é uma coisa que eu vi que achei curioso. Escreveram e passo a citar. Considerando as suspeitas públicas de conduta menos própria do candidato a primeiro-ministro que recaem sobre Pedro Nuno Santos e tendo em conta os princípios da transparência, equidade e da igual tratamento entre cidadãos, conhecendo-se como única atividade profissional regular de PNS, o cargo de deputado e ex-ministro temporário exigir ao referido PNS que esclareça publicamente o seguinte. Isto é, se formos exigir ao mesmo, exigir ao Pedro Nuno Santos aquilo que estamos a exigir ao Luís Montenegro, que é: 1. Se lhe é lícito receber 203 mil euros em subsídios de alojamento e deslocação, dando a morada fiscal de São João da Madeira quando de facto residia em Lisboa. 2. Qual a origem do dinheiro para comprar a pronto pagamento por um montante elevado a sua última casa em Lisboa? 3. Qual a origem do dinheiro em que adquiriu um monte no Alentejo com casa de campo e piscina? 4. Porque pagou 143 euros de IMI por uma casa que lhe custou €500 mil de acordo com o valor escriturado, quando o valor a pagar seria 1.640. Que lei lhe deu este privilégio fiscal? 5. Sendo beneficiário direito dos bens patrimoniais do seu pai, aliás, sendo beneficiário direto dos bens patrimoniais do seu pai, pedir à autoridade caramba, estou disléxico. Pedir à autoridade tributária que proceda à análise contabilística e financeira da empresa, verificando se os valores de faturação e os lucros declarados são compatíveis com o nível de vida que a família demonstra. Por exemplo, a aquisição de viaturas Maserati e Porsche para uso pessoal de PNS. Quase. 6. Se a aquisição destas viaturas, manutenção, oficina e seguros foi em nome particular ou as contas são pagas pela empresa familiar. 6. Isto é um 6G, deve ser o 6B. Há suspeitas de estabelecimento na obtenção de 2.800 milhões de euros de fundos da UE por parte da empresa da família de PNS quando foi ministro e ao mesmo tempo sócio da referida empresa familiar, pedir às entidades europeias que investiguem, que isso há uma CPI, para averiguar conflito de interesses. Ponto único. Enviar para a SIC Notícias, Expresso, CNN Portugal, Correio da Manhã para tratamento jornalístico e cópia para a Ana Gomes fazer o favor de enviar esta denúncia por correio diplomático para a PGR e as entidades europeias. Foi isto que eu li escrito. Pá, e honestamente, imaginem, a dada altura vamos começar a fazer o mesmo. Não é? Brava preços de mercado. Isso é matéria da atividade privada, isso é matéria da autonomia privada, não diz respeito a nenhuma. Pronto, se é para termos este critério em relação ao Luís Montenegro, temos de ter o mesmo critério para todos, não? Porventura, é o que eu diria. Com o João.
estas CPIs putestativas podem ser o fim do regime. Porque isto agora, se nós vamos agora se vamos recorrer a instituições. Acho que não joguei, não sei o que é que estás a falar, Guimex. Então, com um partido como o Chega no Parlamento. Já usou por causa das gêmeas. Convém esclarecer que, aliás, o Partido Socialista já o disse publicamente e também já o disse privadamente e já o disse de todas as maneiras possíveis. Nunca recorreria a chamar a família do Primeiro-Ministro a depor na CPI. Pronto, o dinheiro eu acho que é importante. A gente importante. sabe que o Chega pode fazê-lo, podia fazê-lo, não é? Eu estou convencido que esta era a grande dificuldade do Luís Montenegro relativamente à CPI. Seja como for. Olha, a minha questão é esta. A minha questão é a seguinte. Respondendo à tua pergunta, Maria. Estão a gerir o quê? A empresa já se percebeu que é uma empresa de serviços de consultoria. Já se percebeu que existem prestadores de serviços da empresa. Portanto, pessoas especialistas que são contratadas pela empresa para fazerem esse trabalho. Ok? Pelos vistos, havia funcionários da empresa. Daquilo que eu vi, havia funcionários da empresa. Não sei muito bem o que é que faziam lá, mas havia. Esses prestadores de serviços, claramente, faziam um trabalho que o Luís Montenegro estava a fazer antes, que era consultoria. Certo? Portanto, são pessoas externas à empresa que, através da empresa, prestam esses serviços, que não é nada de estranho, malta. Isso acontece em montes de empresas. Isso até em agências de comunicação acontece. Olhem, isso com a minha agência acontece. Eu sou um prestador de serviços da minha agência. Eu tenho marcas, as marcas pagam à minha agência paga-me a mim. E eu não sou funcionário, não estou nos quadros da empresa. Mas desempenho o serviço à marca. Certo? Correto? Estão a perceber aqui a situação? Pronto, pode ser esse o caso. E isso é legal. Não é ilegal de todo. Percebem? Agora, resta é saber quanto é que essas pessoas recebiam. Se os tais pagamentos que existiram desses grupos económicos correspondem àquilo que a pessoa recebe. É só isso que é preciso perceber. Isso é a minha real questão. Só que eu não consigo ver a malta dos outros partidos a pedir que esclarecimentos específicos é que eles querem. Eu queria ler, se fosse isto, eu percebia perfeitamente. Isso eu preferia, eu percebia. Agora não vejo ninguém a pedir isto. Vão ser umas eleições penosas. Porque nós vamos ver momentos mais difíceis. Vai ser um circo autêntico da vida democrática da Segunda República. Porque nunca experimentámos isto. Nós vamos ainda não, senhores, vamos ver a seguir. Nós vai ser um debate sobre a moralidade das pessoas na vida pública. Vai ser um debate que não tem nada a ver com as ideias para o país, com as soluções para o país, se a TAP é para ser pública, se é para ser privada, se o aeroporto é para ser nas Penhas Douradas, ou se é para ser na Avenida de Roma. Nós não vamos debater nenhuma questão que verdadeiramente diga respeito às pessoas. Nós vamos debater a idoneidade pessoal e a moralidade de um Primeiro-Ministro e o caráter de alguém que é o Primeiro-Ministro. Certo. E por isso é que o Presidente da República fez um apelo a que o debate se mantivesse digno e elevado, porque o Presidente da República já está a antever o que aí vem. Já está a antever o que aí vem. Ele e toda a gente. Literalmente, ele e toda a gente. Porque isto não vai... é aquilo que eu digo, este debate político vai ser só isto. Nitidamente, já se debateu o que interessava nas últimas eleições. Notem. Os temas que interessavam realmente já se debateram nas últimas eleições. Agora é só javardice, meus amigos. Agora é só os casos e casinhos. A falar de ética, claro, como é lógico. E vai ser tudo assim. O Presidente da República. Mas o Presidente ia falar do quê? Vai marcar eleições e ia falar da guerra na Ucrânia? Estou a perguntar se isso não tem uma leitura política. O facto do Presidente da República, na declaração que faz ao país, ter estado 8 minutos a falar da ética do Primeiro-Ministro. Mas por muito... Se o próprio Presidente da República não está a responsabilizar o Primeiro-Ministro. Para as pessoas que gostam de política. Ele tem que abordar a situação política e que se sentem constrangidas com um debate centrado nas qualidades morais ou falta delas de alguém, de um adversário, de uma pessoa que apoiamos, do nosso Primeiro-Ministro. Quer dizer, é natural que isto seja que seja encarado como um momento negro. Isto vai ser uma coisa que dificilmente se manterá num registro adequado, político, elevado. Portanto, são eleições que, se as pessoas tivessem sentido responsabilidade, desde logo Luís Montenegro, poupavam o país a um confronto eleitoral travado neste momento sobre este tema que não conduzirá a nada. Esta crise não será resolvida com vantagem para o país. Porque o impasse político não se prevê que possa ser resolvido. Isto não serve para nada. Mesmo nisto, o Luís Montenegro está a dizer ao país não se importam, venham todos a votos, esclarecer se eu sou um homem probo ou não.
Isto não se faz. Isto não se faz. É um problema para resolver fora de um quadro eleitoral. Não são matérias para ser dirimidas eleitoral. Porque o país, eu estou convencido, não queria as eleições, isso parece-me evidente, o país não queria as eleições, o país ainda não sente que o Partido Socialista esteja nas condições ideais para votar no Partido Socialista, para constituir uma alternativa de governo. O próprio Partido Socialista viu-se confrontado com uma situação que não previa nem desejava. Não eram estes os calendários do Partido Socialista. As pessoas não estão em casa desejosas de correr às urnas para votar no Partido Socialista, porque não sentem que este seja o momento, mas também não querem ser obrigadas a ir votar no PSD de Luís Montenegro, porque estão incomodadas com esta história. Pronto, e portanto o país está numa situação entre a indiferença, a incomodidade, contrariado e estará certamente repugnado com toda esta situação que envolve esta nebulosa que envolve a vida pública em Portugal. Pois eu acho que eles se chateiam. Não queria isto. Isto é um mau serviço prestado ao regime. É um mau serviço prestado à República. Alguém pode beneficiar com estas eleições? Bem, lá vem a questão. Alguém pode beneficiar, alguém pode perder. Esses são os quadros mentais dos atores. Muito bem. Então deixa-me fazer a mesma pergunta. Se todos tivessem como prioridade como é que nós preservamos o regime democrático destes maus momentos, destes momentos evitáveis e altamente prejudiciais para o prestígio das instituições e do regime, não é? Se tivessem todos esse sentido de responsabilidade, não estávamos nesta situação. Vamos a eleições. Quer dizer, o que é que quais são as alternativas que se vão apresentar ao país, quando todos sabem que só estamos mergulhados numa crise política porque existe uma suspeição sobre a idoneidade do Primeiro-Ministro? Então deixa-me perguntar ao João. Isto que o Sérgio estava a dizer, o Luís Montenegro assumiu numa das conferências de imprensa, salvo erro, de sábado à noite. Estas eleições vão ser uma javardice. Perguntar aos portugueses se eles ainda têm dúvidas. Meu Deus. Portanto, essa espécie de sondagem sobre a ética e a empresa do Primeiro-Ministro foi assumida pelo próprio Luís Montenegro. E a minha pergunta é essa: é uma eventual vitória da AD nas próximas legislativas resolve o problema de suspeição que recai neste momento sobre o Luís Montenegro? Claro que não. Bom, antes de mais, antes de ir à pergunta, só 2 pontos em relação à campanha. Sim. Porque antes das eleições há a campanha. Eu concordo com o Sérgio que esta campanha vai ter uma dimensão da moralidade dos líderes políticos muito grande, começando com o Primeiro-Ministro. Mas o que eu acho é que se vai alargar aos outros líderes, porque a AD não vai ficar a levar pancada sem atacar. E, portanto, isto vai ser uma campanha que eu temo que seja dominada pelo carácter dos principais líderes políticos. Mas é que, ouçam, é tal e qual. Temo isso. Agora, já se prevê que é genuinamente isso que vai acontecer, malta. Genuinamente. É só isso que vai acontecer. Nota-se bem que vai ser uma troca de acusações nos debates de caráter a todos. A todos. Que depois não representam os interesses do partido. Nem sequer representam os programas. Não se... eu espero estar mesmo muito enganado, mas eu tenho quase a certeza absoluta que não se vai falar de programas eleitorais. Só se vai, obrigado, Alex. Só se vai falar de questões que não têm nada a ver, pá. Por outro lado, vem um anúncio. Desculpa, André Ventura já começou a pôr cartazes de Montenegro ao lado de Sócrates na rua. É extraordinário. Isso já diz muito sobre o tom da campanha. É espantoso. É um absurdo. É completamente espantoso, quer dizer, é uma essa comparação. Um indicador do que é. Não, e com a palavra corrupção, quer dizer, uma pessoa pode, 50 anos de corrupção. Como eu disse aqui no início, podemos criticar politicamente. Estes senhores agora também parecem tão os 3 à mesa a falar de uma coisa negro. Claro. Mas neste momento o debate em relação ao Montenegro será apenas no plano político. Sim, vão, mas era importante falar sobre e discutir os programas na mesma, percebes? Era mais importante falar e discutir os programas do que falar sobre casos e casinhos, pá. Que irritância. É uma questão de ética política, manter uma empresa privada quando... Gostamos muito de isso também, limpar a louça, nem por isso. A espuma de alguns detergentes não dura, mas confere, a espuma dura muito mais e limpa até o triplo dos pratos. Porque Fairy dura até 3 vezes mais. Mesmo que seja o mesmo programa. Durar é poupar. Compra já com até 30% de desconto. Tá bem, obtém os melhores jogos aos melhores preços.
Imagina, mesmo que sejam os mesmos programas eleitorais, eu tenho a certeza absoluta que 90 não, mas 70% das pessoas que votaram não os sabem, pá. Não sabem os programas eleitorais, malta. Portanto, nunca é demais falar sobre eles. Não, André Ventura já julgou, já condenou. Isso também é treta. Mas não há nada. Já resolveu isso. Usar a palavra corrupção em relação ao Montenegro é simplesmente faltar à verdade, é mentir. Certo. Porque não há nada que possa sugerir neste momento que Montenegro está envolvido em qualquer caso de corrupção. Portanto, certo. Não, se o primeiro cartaz, exatamente, se o primeiro caso, se o primeiro cartaz do Chega, eu gosto que notem, o início deste debate foi todo a cascar de Montenegro que a culpa foi dele, que ele se recusou a fechar a empresa, que todos estavam a dizer o mesmo. E agora já isto nem sequer é um caso judicial, isto não há nada, que isto é difamação. Os três a dizer isto. É desta natureza. Como é que será esta campanha eleitoral? É uma coisa espantosa. Agora, eu por outro lado também não sei. Faltam cerca de 2 meses para as eleições. Os outros não são. Os outros são uma campanha eleitoral de 2 meses só a falar sobre estes temas. Eu acho que fatalmente, a partir dessa altura, também vai ter que se falar sobre temas políticos. Claro que se vai ter que falar. Políticas. Exatamente. Sobre a educação, sobre a imigração, sobre a segurança. Vários temas. Quer dizer, cada partido vai trazer os seus temas. E é expectável que o Luís Montenegro seja o primeiro interessado. Claro, obviamente. Eu duvido que um país e que uma campanha aguente 2 meses a falar sobre o carácter dos líderes políticos. Isso é uma pergunta que eu te ainda não vi nada. A pergunta que me fizeste. O caráter do primeiro-ministro fica resolvido se ele vencer as eleições? Quer dizer, depende da vitória. Agora, é óbvio que uma vitória se for uma maioria absoluta está resolvido. Não, eu acho que ele não vai ter maioria absoluta. Nem sei se ganha as eleições. Marco, estás bem? A partir do princípio que ganha as eleições. Certo. E sobretudo se melhorar o resultado em relação às últimas. Sim. É óbvio que isso lhe vai dar uma legitimidade política e acho que este caso, durante muitos meses, vai morrer. Porque o PS já disse que a Comissão de Inquérito é para manter mesmo, na minha opinião, a próxima legislatura. Mas eu vou dar agora a minha opinião. Só estava a dar uma... acho que se Montenegro ganhar as eleições e sobretudo se ganhar com uma maior diferença em relação ao PS, acho que é muito difícil Pedro Nuno Santos continuar na liderança do PS. Logo a CPI cai. Não sei se cai, mas há uma mudança de liderança no PS e isso começa a mudar a realidade política, o quadro político. Não sei qual será a posição. Primeiro, não sei se haverá mesmo mudança de liderança no PS ou não. Acho que é muito difícil para Pedro Nuno Santos manter-se como líder, mas também acho possível que Pedro Nuno Santos vá à luta e que volte a candidatar-se a líder. Não sei se ganha, se perde, mas o meu ponto é, se a AD ganhar, a realidade política muda muito neste país. A CPI... O problema de fundo... A CPI em si não é um problema. Não é problema nenhum. Aliás, eu até acho que era benéfico existir uma CPI. O problema é a duração da CPI e durante essa duração, se a CPI acontecesse agora, provavelmente era para lixar completamente o governo. Ou seja, eu não acredito que vá ser escrutinado assim tanta coisa quanto isso que leve a necessidade de haver uma CPI tão extensa. E eu acho que essa CPI extensa só interessa aos partidos da oposição com o objetivo de minar o governo a longo prazo. É só isso. Essa é a minha opinião. Agora, eu acho que uma CPI era importante, como é lógico, e vai acontecer de certeza, mesmo que as eleições se reflitam numa vitória do PSD outra vez. Vai acontecer uma CPI com quase toda a certeza deste caso. Exato, é isso. Não serve para investigar absolutamente nada. Um primeiro-ministro, um caso que se resolve em 2 semanas. Com uma empresa não desaparece, obviamente, mas a realidade política muda de uma maneira dramática e Luís Montenegro, essa é que é a verdade, se ganhar as eleições tem uma legitimidade política reforçada. Porque os portugueses basicamente são Cota, possivelmente sim, depois das eleições. Só depois das eleições foi o que fiz o ano passado. Foi exatamente a mesma coisa. Só vou revelar a minha intenção de voto quando as eleições acontecerem. E para já eu não tenho ainda a intenção de voto formulada. Já vos tinha dito isso. Não sei a quem é que vou votar. Mas posso revelar em quem votei depois das eleições. Não, neste momento não. Neste momento não tenho. Eu não ouvi ninguém falar sobre isto. Calma. Não vi nada ainda. Não vi entrevistas, não vi debates, não li programas, não vi nada. Não sei quais é que são os programas dos partidos ainda. Portanto, deixa ver se há novidades ou não.
e o desenrolar da coisa até maio. Agora estar-vos a dizer em março em quem é que vou votar em maio é um bocado tipo estúpido, diria eu que gosto de estar sempre a considerar. Notem, eu não sou afiliado a nenhum partido, nem simpatizo com vários, portanto deixa-me ver. A realidade é essa, é ver primeiro. O maior grupo dos portugueses, porque ele não terá a maioria absoluta, mas o maior grupo dos portugueses está a dizer o seguinte: apesar deste problema... Está bem, Chabregas, obrigado. Duvido que alguma vez enverede por essa... que neste quadro político Luís Montenegro é o melhor para ser Primeiro-Ministro. Qual seria... Portanto, de certo modo... Deixa-me só ver uma coisa. Pedro Nuno Santos tem aqui uma jogada política muito arriscada. Porque muita gente no PS irá dizer, se Pedro Nuno Santos não foi estratégico para enterrar o Pedro Nuno Santos também. Então nunca vai ganhar eleições. Pois. Qual seria o pior quadro político que poderia sair no dia 18 de maio? Na minha opinião... Para o país. Estou a falar para o país. Para o país, claro. Na minha opinião, para o país. O que era o pior quadro político que podia sair? Uma maioria de esquerda, com Pedro Nuno Santos, a primeiro-ministro, um governo do Bloco que fez... Não, mas primeiro... Existe o sectarismo fundamental. Não, está bem. É a minha opinião. Queres que eu dê a tua opinião? A minha opinião que seria o pior para o país. Não seria pior ficar fragmentado? O que eu digo é, do ponto de vista da instabilidade... Está bem, mas se houver uma maioria de esquerda ou de direita, há uma maioria. Claro. O meu ponto é, do ponto de vista da governabilidade do país... nós neste momento temos uma diferença. As últimas eleições não foi uma sei mas vou-te dizer, Régito, não sei se eles vão ganhar assim tanto, mano. Pá, posso estar redondamente enganado. Mais uma vez digo, posso estar redondamente enganado, mas não sei se vai ganhar assim tanto. Mas mesmo que ganho, eu já vos disse que eu estou a contar que eventualmente o Chega vença, eventualmente. Epá, e eu até gostava que isso acontecesse. Gostava mesmo. Só para vermos o que é que eles fazem efetivamente no governo. Queria mesmo. Porque senão vai continuar a ser sempre o partido da oposição que vai sempre ter vai ter sempre a vontade popular do lado deles, porque nunca estiveram lá e porque estão constantemente a mandar a vir com aqueles que lá estão. Não quero ver nada ao país arder. Oh malta, ouçam, independentemente do Chega, eu acho que o pessoal também tem que cair na realidade. Independentemente do Chega vencer eleições, primeiro devido que eles tivessem maioria absoluta, não vai acontecer. Portanto, independentemente do Chega ganhar eleições, eventualmente, não digo que seja nestas próximas, mas eventualmente, independentemente deles ganharem eleições, o país não vai ficar num buraco, malta. Tenham calma também. Pá, não é preciso. Pá, é o mesmo que o Trump vencer nos Estados Unidos. Calma. Agora, por acaso, desta vez, QB. Mas eles, pá, ouçam, esqueçam. Calma, ok? Pá, é deixar as pessoas votarem em quem quiserem, meu. Pá, é deixar o povo português eleger. Quem quiser eleger. Esse é o ponto-chave. Pá, e as pessoas depois lidam com as consequências dos votos da sua decisão. Pá, é só isso. Deixar as pessoas perceberem as consequências do seu voto. E é bom, isto é benéfico para Portugal, na minha opinião. É benéfico. Pronto, essa é negra entre a AD e o Partido Socialista. Portanto, e há algumas pessoas que votaram nele já se estão a perceber disso, e está tudo bem. Há vários cenários em cima da mesa. O PS pode ganhar e haver uma maioria de direita. Podem ficar empatados outra vez. Provável. Portanto, eles não ficaram empatados a primeira vez. A AD reformou o governo. Sim, está bem. Ficaram com o mesmo número de praticamente empatados. Tiveram o mesmo número de deputados. Está bem, mas a AD é que formou o governo. Lamento. O que é que eu vos digo? Desculpem, malta. Qual é que seria um cenário dramático para o país do ponto de vista da governabilidade? Dramático. Bom, o mais dramático, como já disse, mesmo havendo governabilidade, seria uma maioria de esquerda. O mais dramático é não haver uma situação. Nesse cenário que falaste, o cenário de não haver governabilidade é basicamente o PS ganhar e haver uma maioria de direita no Parlamento. Porque se o PSD ganhar, mas houver uma maioria de esquerda no Parlamento, que é um cenário muito difícil, há um governo de esquerda, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Há uma nova geringonça. E não sei se Pedro Nuno Santos vai ser capaz de dizer: eu só sou o Primeiro-Ministro se ganhar as eleições. Montenegro, em princípio, dirá. Vamos ver. Foi o que disse nas últimas. Pedro Duarte esta semana. Não, mas Pedro Duarte não é Luís Montenegro. Não. Malta, imaginem. Eu ainda hoje falei sobre esta treta do Passos Coelho, pá. A malta acha que o Passos Coelho é tipo um vingador, mano. Um Dom Sebastião escondido no nevoeiro. É pá, malta, o Passos Coelho não é uma preocupação agora, malta. Vamos ser realistas. Passos Coelho ainda nem sequer
se manifestou interesse em sequer voltar à vida política. Esqueçam o Passos Coelho agora, meu. Por amor de Deus. Esqueçam. Eu não sei se ela é representante da direita, ou Kika. Não, acho que não é. E o outro rapaz. O Sr. Sérgio também não é do PS. Portanto, eles estão a ter uma opinião, pronto, menos enviesada. Neste caso, aqui o João Marcos de Almeida está com uma visão um bocado de direita. Pedro Duarte não é Luís Montenegro. Está bem, mas fala por ele, tem que falar por ele. Mas eu estou a dizer, Mas João tem Marcos de falado por Almeida, a dar a sua opinião, estou a dizer que Não, Pedro este João Duarte... é do PSD, mas a Maria não sei de que partido é. Sei que ela simpatizou com a IEL, mas não sei sequer se ela é da IEL. Nem sei qual é o partido dela. E o Sérgio Sousa Pinto é do PS, portanto... Não é Luís Montenegro, portanto, eu quero ouvir Luís Montenegro sobre isso. Mas ele tem falado por Agora, Luís Montenegro, só isso. Eu quero ouvir Luís Montenegro sobre isso. O cenário mais provável, se o PS ganhar e houver uma maioria de direita, será Luís Montenegro demitir-se da liderança do PSD. Desculpem, malta, estou a bocejar imenso, não sei porquê. Estou convencido. É grande, David. Não te sei dizer qual é a percentagem, mas é grande. Se o PS ganhar com uma maioria de direita no Parlamento. E aí o PSD terá um novo líder que pode ser... Eu também não acho, eu também não sei se acham que... Eu não sei se o Passos Coelho iria fazer uma coligação com o Chega. Bem, não sei, logo se vê. Não, acho que aí... O novo líder pode se chamar Pedro Passos Coelho. Não. Outra vez o Passos Coelho. Eu acho que, Anselmo, não sei, não faço a minha ideia. Há aqui um ponto que há pouco foi falado que convém ser absolutamente claro. A liderança do PSD nunca foi uma questão nesta crise política. Não foi. Não ouvi ninguém do PSD dizer que estava disponível para ser candidato a líder do PSD e ouvi Montenegro desde o primeiro dia dizer eu vou-me recandidatar a primeiro-ministro. Portanto, a questão da liderança do PSD nunca se colocou em cima da mesa. As pessoas podem querer fazer cenário, podem querer especular, mas nunca se colocou. Isso é um facto. Mesmo que seja arguído, coisa que já sabemos que tu discordas. Se eu for eu acho, na minha opinião, se o Luís Montenegro for arguído, não deve candidatar-se a primeiro-ministro. Certo. É a minha opinião. Agora, ou seja, só mas não quero interromper, porque toda a gente sabe que o João leva a mal de ser interrompido. Não, interrompe, faz. Não, eu acho que o Luís Montenegro, se for arguído, pode perfeitamente ser candidato a primeiro-ministro, porque ninguém pode conceder a nenhuma instituição, como nem ao Ministério Público, nem ninguém, o poder de condicionar o jogo político e decidir fulano tal não pode ser candidato porque a gente constitui o arguído. Ninguém pode ter esse poder. Mas o Ministério Público constitui uma pessoa como arguído não interessa. Por sua vontade? Não pode condicionar o jogo político. Não pode condicionar o jogo político. Pode constituir arguído. Quem entender, o jogo político deve continuar e não deve ser condicionado. Deixa-me só eu percebo o que ele quer dizer. Muito bem. Agora imagina, uma pessoa candidata a primeiro-ministro é arguído, ganha as eleições, torna-se primeiro-ministro. Essa pessoa não tem legitimidade para, no futuro, não ter 5 ou 6 ministros como arguídos no seu governo. Eu acho que isso não é bom para a democracia portuguesa. Tu achas que a democracia portuguesa deve ser tutelada pelo Ministério Público? Não é questão de ser tutelada pelo Ministério Público. Sérgio, quer dizer, não existe eu acho que a malta está a esquecer-se que o facto de uma pessoa ser constituída arguída não quer dizer que seja culpada, caramba. Isto é um bocado... isto é outra vez o princípio da presunção de inocência que eu sinto que as pessoas estão a esquecer. Há anos que as pessoas mandam a presunção de inocência para o cano. Eu não percebo porquê, meu. Caramba, as pessoas só são culpadas quando são culpadas. Não há... Porque é que as pessoas estão constantemente... Quando uma pessoa é acusada é imediatamente culpada? É estúpido, é parvo. E mesmo sendo acusado, estás a ver? Constituído arguído, que significa que está dentro do processo e que terá que ser investigado. Acusado de... é mais grave, como é lógico. Agora, culpado é outra coisa inteiramente. Percebem? A regra política não existe. Mas parece claro, exatamente, como é lógico. Que os juízes e a maioria dos juízes não são arguídos. E isso é bom para a democracia portuguesa. Só que a vida política mudou e o Ministério Público também. E nós temos que pensar no futuro da democracia. Pronto. Só uma questão. Isso já é declarações que têm que ir buscar. Isso são declarações que têm que ir buscar a essa altura e aí sim cozinham o Montenegro. Estás a ver? Eu acredito nisso. Eu nem estou a pôr isso em causa, ao random. Não estou mesmo. Não estou a pôr em causa que ele tenha dito isso. Nessa altura do Costa, agora é que se vai ver como é que as coisas são. Né?
Agora é que se vai ver, já que isto aconteceu. Mesmo que tu acredites nisso, então, mas consegues Não há perceber a sequer, incoerência João. do Primeiro-Ministro quando diz que Luís Newton e Carlos Eduardo Reis devem sair Eu do quero lá Parlamento saber porque são dessa história, arguídos? pelo amor da céu. Mas porquê é que não queres saber dessa história? Estamos a falar de incoerência. Maria, nós já percebemos, Não, mas nós Sérgio, temos mas quadros responde-me mentais só- diferentes. mas Tu responde-me só esta és questão. justicialista. Não sou nada Tu és justicialista, é a tua natureza. Mas não há problema Não nenhum. sou nada Nós temos justicialista. nós É uma temos um questão. ponto de vista Mas diferente. eu não estou a dar a minha opinião sequer. O que eu te perguntei é muito simples. Eu não dei a minha opinião. Portanto, não me acuses de coisas que eu não disse. O que eu te estou a perguntar é se Carlos Eduardo Reis e Luís Newton foram afastados pela liderança do Partido Social Democrata, à qual Luís Montenegro preside. Eles foram afastados porque foram constituídos arguídos. Tivemos Hugo Soares a dizer que não podia ter deputados enquanto arguídos. Luís Montenegro, numa entrevista, diz: se eu for constituído arguído, concorro a Primeiro-Ministro. Fora a Atenção que essa entrevista, tipo, não foi bem isso que ele... Isso está muito mal explicado. Essa frase está tirada de contexto. Eu vi a entrevista e essa frase dele vem no seguimento de um contexto muito específico. Não vamos estar aqui a fingir que isto não vem de um contexto muito específico e que isso está a tirar esta frase de contexto para aproveitamento político. É isso que está a acontecer. Sobre isto. Nós vimos aqui a entrevista da TVI, eu sei o que é que foi dito. Eu não estou a dizer se concordo ou não. Tu consegues perceber que há uma incoerência ou não? Eu realmente devo dizer que não acompanhei essa história tão de perto, mas foi como tu dizes. O PSD sofre de incoerência. Agora, é isso. Mas não me acuses de justicialismo. Eu não estou a dizer que não foi. Mas a questão é essa. Estou a dizer que não sei quem é que foi constituído arguído ou não. Foram constituídos e foram afastados de cargos do partido. Depois do Primeiro-Ministro diz que concorre à mesma. O que eu depreendo aqui é que o Primeiro-Ministro tem um peso e duas medidas. É só o isso. PSD faz um juízo sobre cada situação, sobre as pessoas e responde politicamente pelo juízo que faz. Certo. Agora, o que me parece é que nenhuma instituição fora do jogo democrático pode condicionar o jogo democrático ao ponto de entender que, repare, o poder de constituir alguém arguído é ou do próprio, para beneficiar de mais garantias de defesa, pode requerer a sua constituição como arguído, ou do Ministério Público, se assim o entender. Sim. Quer dizer, nenhuma entidade exterior pode ter o poder de automaticamente constituir alguém arguído e o poder político e a intimidade de dizer está constituído arguído. Mas ninguém está a dizer isso. Eu estou a falar de decisões dos próprios. Já te ouvi com toda a paciência. Mas eu queria só dizer... Obtém os melhores jogos aos melhores Paulo preços. Sérgio também se está a passar um bocado mais. Uma coisa que o Sérgio interrompeu-me e acho que Pois não teve. foi interrompido, porque isto é um debate. Pois teve e foi a merdonga que deu. Lembram-se da merdonga que deu com o Costa, né? Isso toda a gente se lembra. Do barraco que isso foi. E portanto eu percebo aqui a posição do Sérgio Sousa Pinto. Percebo perfeitamente, acho que sim. Era em relação ao cenário, o PS ganha as eleições, mas há uma maioria direita no Parlamento. Nesse caso, se Montenegro decidir formar governo com uma maioria direita, portanto... Pá, isso há pessoas que votam no PS como há pessoas que votam em todo lado, malta. Acho que também não é boa ideia e perdão se eu fiz isto no passado e fiz e mal, ok? Acho que não é boa ideia vocês estarem a... como é que eu ia dizer? A caracterizar pessoas que votam num certo partido como sendo assim ou assado, ok? Não é. Isso é uma coisa que eu aprendi e que não volto a fazer. E acho e gostava que vocês percebessem isso também. Acho que as pessoas devem ter direito a votarem em quem bem entendem. Vocês têm as vossas opiniões e convicções. Podem discordar, tudo bem. Podem contra-argumentar, tudo bem. Agora estar a dizer, eu não percebo como é que estas pessoas votam no PS. Ou eu não percebo que quem vota no PS és tu, pá. Isso não... Esqueçam lá isso. Isso serve para qualquer partido. Da sua empresa não morre de certeza absoluta. Porque um primeiro-ministro que se torna primeiro-ministro com este problema sem ter ganho as eleições... Pronto, eu não gosto... É assim, eu volto atrás. Eu já fiz isso, arrependi-me de ter feito, aprendi e não volto a fazer. Pá. É aquilo que eu tenho a dizer. Pronto, é só isso. As pessoas crescem, felizmente, e portanto sim, olha, nesse ponto eu percebi e pronto, e percebi que estava mal. Basicamente, não é só isto. É o que é. Sou a legitimidade política afetada. Como eu disse, tenho amigos que votam em partidos com os quais eu não consigo concordar, e isto serve tanto para a direita como para a esquerda, e não acho que eles sejam pessoas de merda. São só pessoas tipo normais que têm convicções diferentes das minhas. Essa é a constituição arguído. E aí é isso, estou absolutamente certo
que o caso da empresa o continuaria a prosseguir enquanto Primeiro-Ministro. Acho que isso só cria mais divisão e erradamente. Nós hoje vivemos o nosso... Eu continuo, pá, já volto a dizer, independentemente do partido, volto a dizer que as pessoas não têm um determinado tipo de personalidade por votarem num partido. Ok? Volto a dizer, pá, não sei se vocês querem que eu diga aqui categoricamente as pessoas que votam no Chega não são todas parvas, mas eu digo isso sem qualquer problema. Pá, e o mesmo serve para o Bloco de Esquerda, para o PS, para seja o que for. As pessoas têm convicções diferentes, pá. E às vezes eu sei que sou muito fervoroso na defesa das minhas convicções, como vocês já bem sabem, que me conhecem há bué de tempo, né? Quem me vê aqui há muitos tempos sabe que eu sou assim. Pronto, às vezes eu nem estou chateado, às vezes sou só eu a discutir, que é normal. Agora, pá, pronto, é assim. É o que é. Acho que é importante que as pessoas tenham liberdade para pensarem e para decidirem. E se a decisão for contra algo que vocês classificam como sendo as vossas convicções, pá, vocês só têm que respeitar isso e pronto. Podem contra-argumentar, podem defender o vosso ponto. Agora, estar a condicionar o voto das outras pessoas não é fixe. E isso eu já nas últimas eleições tentei fazer o menos possível. Ok? Pronto. Mas imagina se alguém votar no Brasil. Epá, Kika. Pá, acho perigoso para a democracia se estar a policiar o voto das pessoas. Só isso. Pá, as pessoas decidem em quem votar. Não vale a pena. É o que é. A nossa vida política. Agora que vocês julguem as pessoas pelos takes das mesmas, pá, isso já é outra conversa. E isto foi algo que começou com a geringonça. E, portanto, eu estou perfeitamente à vontade para dizer que eu achei que aquela experiência política... Claro, eu mesmo já disse que já votei PS. Quando era Putin não percebia nada disto. Pá, é real. Imaginem, eu votei em quem me disseram para votar. E pronto. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, pá, o que é que eu posso fazer? É o que é. Todos nós já tivemos essas fases, é normal. Não era vantajosa para o regime. Como é que é, Maia? Hoje em dia nunca votaria no PS, mas pronto. O resultado ideal era o pior de tudo era a esquerda ganhar as eleições. É assim, eu não percebia nada disso, não conseguia ter um voto informado, mas eu poderia achar legítimo votar no PS. Aliás, atenção, eu já votei PS quando percebia disto, nas autárquicas. Ok, já disse isto. Eu nas últimas autárquicas votei no PS, na minha área de residência. E voltaria a votar, porque vejo que a Junta de Freguesia PS está a fazer um bom trabalho. Não me... Olha, se é porque tem mais dinheiro, se é porque há mais fundos a vir da Câmara de Sintra, não sei. Não faço ideia. Agora, que estão a fazer um bom trabalho, estão. Portanto, se estão a fazer um bom trabalho, eu vou votar. Independentemente das cores partidárias, não quer saber. Pá, para mim é diferente. Eu tenho procurado não me colocar nesse plano, porque evidente para pronto, mim a solução é o que eu digo. Não sei, não contam, pronto, não contam. Então. Já votei efetivamente. Políticas pessoais, então, é o que eu quero dizer. E portanto não vale a pena estar a atormentá-las. Eu peço imensa desculpa de comentar as pessoas por ser agora, a minha opinião. Consegues pedir o voto antecipado, Maia, de certeza. A minha preocupação fundamental e do país, do ponto de vista do regime, eu acho que aquele precedente criou uma dinâmica de crispação na vida política que inquinou um debate construtivo entre o PS e o PSD. Aí estamos de acordo. E o regime foi desenhado pelo PS e o PSD. E o regime depende desses dois pilares. E pá, escreve isso no Google, bro, vai-te aparecer de certeza. O ambiente hoje é de tal ordem. Esta crise está a minar o funcionamento do regime. Agora descobriram este instrumento das CPIs protestativas. Isto vai ser, se o PSD quiser devolver na mesma moeda ao Partido Socialista, ele próprio sugerir ou criar comissões parlamentares de inquérito putestativas, com as razões mais improváveis ou inverosímeis, pode fazê-lo. Absolutamente. Quando diz o João, não, quem introduz aqui um fator de risco é a emergência do Chega. Não é verdade. As condições do jogo político estão tão inquinadas que hoje em dia este instrumento na mão de irresponsáveis que são capazes de sacrificar o regime ao seu ganho político imediato, à sua sobrevivência política pessoal. Isto é absolutamente grave e perigoso para a sequência do regime. Agora posso falar um bocadinho sobre... Não, porque eu agora preciso ouvir a Maria. Porque ainda não ouvi a Maria sobre isso. Ai, caraças, adoro isto. Agora posso falar um bocadinho sobre... Não, porque eu agora preciso ouvir a Maria. Porque ainda não ouvi a Maria sobre isso. Mas eu posso só dizer Não, agora é a Maria. Mas é uma coisa que o Sérgio disse, só muito rápido. Eu concordo com ele
que a geringonça de 2015 mudou a situação política em Portugal e, sobretudo, o clima político entre o PS e o PSD. Mas é muito difícil... Também é verdade, tens razão. É muito difícil voltar a uma situação pré-2015 depois do que aconteceu. Não é? Opa, olha, já temos aqui os Chabregas 2. Ó, Valu! A governabilidade ou ingovernabilidade depois do dia 18 de maio e acrescentando aqui uma pergunta a esta. Jota, obrigado pelos 10 meses. Que possa sair beneficiado com obrigado. este contexto? Obrigado pelos 10 meses. Depois do que aconteceu? Luís Montenegro espera sair beneficiado, porque está a fazer, como tu disseste e bem, na declaração que faz ao país, ele faz uma espécie de declaração de Vamos perguntar aos portugueses o que é que eles pensam. O que ele diz, na verdade, é estes votos vão ser uns dissolventes das suspeitas que existem sobre mim, ou não. E, portanto, se eu ganhar, quer dizer que houve água benta que foi lançada sobre mim e eu, de repente, sou incólume. E posso governar um país de forma tranquila e serena. O problema, para mim, é que, nas preservações do regime que o Sérgio falava, é que se nós tratarmos as eleições como algo que elas não são, isto é, se tratarmos as eleições como uma espécie de investigações judiciais... Também diga-se de passagem que o Sérgio aqui está a ser um bocado desrespeitador. Então, quer dizer, a senhora a falar e ele ao telefone. Bro, quer dizer... Não sei se ela fez o mesmo quando ele estava a falar, mas é um bocado... Nas preservações do regime que o Sérgio falava, é que se nós tratarmos as eleições como algo que elas não tem nada a ver. São, isto é, se tratarmos as eleições como uma espécie de investigações judiciais, que depois declaram se uma pessoa suspeita é culpada ou não, então estamos a perverter aquilo que as eleições... O Merda, obrigado pelos 19 meses. Obrigado em relação ao Montenegro, mas não é isso que eu estou a dizer. Político. Mas eu sei. O Montenegro é um problema político. As eleições resolvem problemas políticos. políticos. Parece que está mal disposto. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a dizer é que o Luís Montenegro quer quase transformar as eleições num ritual de purificação dele próprio, das suspeitas que recaem sobre ele. E, portanto, se nós começarmos a usar as eleições também como uma forma de investigação judicial, neste aspecto, de que os eleitores, de repente, é que vão dizer, são os júris nos tribunais que vão dizer sim ou não esta pessoa suspeita é culpada ou não, isso é um problema democrático. Neste caso, no domínio da ética e sem dúvida, Trader, tens razão. E porque as eleições, não apagam as suspeitas. Eu tenho uma grande dificuldade com concordo absoluto com o que estás a dizer, Trader. Estes termos são tudo termos que não fazem parte... Luís Montenegro trouxe, ou seja, a questão... Purificação política, o que é que isso quer dizer? Eu quero dizer o que tu ouviste a declaração de Luís Montenegro ao país. Ele disse, perguntemos aos portugueses. Luís Montenegro claramente, e nós concordamos aí, Luís Montenegro claramente não teve problemas em ir para eleições. Não, perguntemos aos portugueses o que é que eles acham desta parvoíce toda. Maria, não é se eu sou inocente ou culpado, eu sei lá. Se ele é inocente ou culpado. Faço a mínima ideia. Como é que eu vou saber? Pá, é aquilo que eu digo, imaginem, neste caso, eu acho que a Maria está aqui a trocar conceitos e acho que é um bocado... Pá, acho que ninguém, no seu perfeito juízo, acha que o Luís Montenegro vai sair purificado de umas eleições. Quer dizer, de repente as pessoas esquecem-se todas disto, é amnésia coletiva. Correto? Não teve problemas porque apresentou uma moção de confiança e não a retirou. E, portanto, o que o Luís Montenegro, neste momento, quer fazer é uma espécie de ritual de purificação da sua própria imagem. Sem sombra de dúvida, Sofia, mas é que é mesmo isso onde estamos. Mas já há muitos anos, não é agora? Confirmado dessas urnas, ele pode dizer, bom, mas eu fui às urnas só com estas suspeitas sobre mim... Mas o take é mesmo ela. É a mesma pessoa, Pacheco. A pessoa que teve o take do Passos Coelho é esta pessoa, é a Maria Castelo Branco. É a mesma pessoa do vídeo de hoje. Exato. Não faz mal, mas é engraçado teres dito isso porque é a mesma pessoa. Não faz mal, não faz mal. Repara Mano, eu estou à espera do primeiro comentador político que vá para ali com uma caneca de animes. E estou à espera que isso seja... Inocente, julgar uma inocente, quer dizer, a vida política está reduzida a este tipo. Imaginei agora, na minha cabeça. Também é verdade. Fosse para ali com eu não concordo com isto. Uma caneca de... O que o Luís Montenegro fez. Demon Slayer, ou sei lá. Perder as próximas eleições, a análise generalizada será ele perdeu as próximas eleições porque os portugueses deixaram de confiar nele, pela ética ou pela falta dela. Claro, mas esse é o problema destas eleições neste momento. Porque o problema, este é o problema das eleições neste momento, é que as eleições, sim, neste momento, da forma como foram convocadas, da forma como foram provocadas, são uma análise justicialista da política. Sim. Não sei, Valdo, não faço ideia. Pronto, isso é o grande problema aqui. O meu problema a seguir é o que é que acontece...
Mas isso não é uma análise justicialista. Não, está bem. Não está é para resolver um problema político. Podemos falar aqui agora de coisas sem ser isto. Deixa a Maria acabar, eu já te dou a palavra. Eu sei que tens aí uma Isso não era um deputado, era um jornalista. Eu sei. Não sei, Santos, acho que ainda não foi marcado. O que é que acontece a seguir se Luís Montenegro de facto ganhar as eleições e se o Ministério... Chato, vá lá, malta. Estamos aqui a comentar assuntos sérios e vocês vêm com estes comentários. Mulheres de blazer e um smile. Por amor de Deus, o público decidir abrir um inquérito. Vá lá, o Ministério malta. Público ainda não se pronunciou Por sobre favor. isso. Luís Montenegro vai continuar no Parem caso. com isto, pá. Está a fazer uma averiguação preventiva, que na verdade significa que tem pouquíssimos instrumentos. Tem pouquíssimos instrumentos para investigar o Primeiro-Ministro, tem os instrumentos que nós temos enquanto cidadãos comuns e normais e não tem acesso a contas bancárias, não tem acesso a nada. E, portanto, está só a averiguar preventivamente se deverá abrir. Acho que era esse o ponto do X, para sabemos até agora não abriu e não sei se abrirá. Mas a questão é, se ele abrir, de facto, o Primeiro-Ministro tem aqui um critério completamente diferente em relação a si próprio que teve para os seus, a conversa da coerência. Membros. Os tutti-frutis não eram arguidos, eram acusados. Há uma grande diferença entre ser arguido e ser acusado. Arguido é pior. Arguido é pior que ser acusado? Ora, isto está mais uma notícia que revoluciona o processo penal. Sérgio, de repente... Mas agora posso dizer uma coisa, eu estou farto de falar disto. E não eram, e eram arguidos também. Os deputados do PSD foram constituídos arguidos. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E já antes, quando eram constituídos arguidos, o Luís Montenegro esteve a falar do caso todo do influencer, a dizer que era preciso restituir ética na nossa política. E, portanto, quando Luís Montenegro fala de boca cheia sobre ética e depois não aplica para si próprio... fase em que chama-me assim pôr a roupa na máquina. Não consigo mais. Podemos falar de política. Estou farto dessa conversa. Mas o problema é... Podemos falar um bocadinho de política? Não, já não temos tempo. Mas fala de política à vontade, mas a política política deixar acabar. Bem, eu acho que eu estou convencido que o Sérgio Sousa Pinto já veio chateado para este debate. Ele já vinha danado com alguma coisa aconteceu e teve a ver com a roupa da máquina. Eu acho que alguma coisa aconteceu com a máquina de lavar. Não sei se ele levou uma pisada de alguém por causa da máquina de lavar a roupa, não sei se a máquina avariou, eu não sei o que é que aconteceu, mas ele já vinha full com isto. Ele já vinha com cara de poucos amigos antes de vir para este debate e agora estourou, o homem passou-se. Roupa na máquina. Fala de boca cheia sobre ética e depois não aplica para si próprio. Estou numa fase em que chama-me assim pôr a roupa na máquina. Não consigo mais. Podemos falar de política. Estou farto dessa conversa. Mas o problema é... Podemos falar um bocadinho de política? Não, já não temos tempo. Mas fala de política à vontade. Não, já não temos tempo num debate política wild. O jornalista... Não, já não temos tempo de falar sobre política. Mas a política está tornada num justicialismo porque o Luís Montenegro quis ir a eleições sobre estes termos, então tens um problema muito grave. E temos que falar disso também, não é falar... Não consegui falar de outra coisa. Não é falar no mundo do o que seria melhor. Não é o que seria melhor, mas falar de cenários possíveis, para não ser... Mas tu é que não quiseste falar de cenários. Nós estamos a acabar o nosso tempo. Sérgio, tinhas uma coisa para dizer quando eu não tenho nada para dizer. Eu posso falar do que me interessa, não tenho nada a dizer sobre o que eles disseram. Não é sobre isto. Tu tinhas uma coisa para dizer antes de eu passar a palavra à Maria. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte. Sem tempo. Não, eu queria falar sobre cenários políticos. Então, foi o tema que introduziu o João. Parece que está triste, Sérgio. Não, quando eu te perguntei, disseste que isso não interessava para nada, que era uma discussão que não interessava. Não, o que não interessa para nada é saber o que é que acontece a Montenegro depois de perder as eleições. Sim, porque o que acontece é que volta à sua Espinho Viva, a Espinho, à praia, aos alegrias da vida. Este homem está lançadíssimo. À praia, vai ser outra vez nadador Salvador. Privada. Isso não tem interesse para o país. Cenários políticos. Ingovernabilidade. Não, esta crise, pela sua natureza, não é uma crise que tenda a desembocar numa clarificação política do país. Toda a gente percebe. Ou ganha o Partido Socialista, que é uma possibilidade, dificilmente terá maioria no plenário. Não sei como é que é possível o Partido Socialista formar governo, porque a esquerda não será maioritária, não haverá geringonças, não será possível. Se ganhar o PSD, que também é uma possibilidade, tenderá a governar sozinho em condições tão precárias como agora, ou piores, ou tenderá a entender-se com a iniciativa liberal, que poderá crescer em consequência destas dificuldades do Montenegro, da liderança e tal. Sim. A questão essencial é manter o Chega fora do jogo político, afastá-lo do poder. Portanto, parece-me que deve ser uma prioridade do sistema democrático, à semelhança do que tem ocorrido na Alemanha. Pá, este discurso, este discurso só vai inflamar mais e mais e mais e mais. Pá, vai só inflamar, pá. Não. Já chega, pá, de fazer isto, meu. Literalmente, já chega mesmo. Porque isto só vai inflamar mais e as pessoas vão começar a... Ele está a dizer mal do Chega, então agora vamos votar. Ai, para quê, caramba? Jesus Christ. Esta malta ainda não percebeu que está sempre a dar tiros nos pés com isto.
É pá, o parem! Partido Socialista. Se for Arranje uma necessário, parta. do Partido Socialista para manter o Chega à radar do poder, isso parece-me que deve ser uma determinante fundamental das escolhas e das opções do Partido Socialista. Muito bem. Só posso. Não, eu sei. já Mas eu estamos só quero discutir isto queimar. no programa porque eu discordo da posição do Sérgio, mas como agora não tenho tempo para responder, gostava de discutir isto eu no tenho a programa. certeza que nos próximos 2 meses nós vamos ter muito tempo para analisar esta Claro crise política que e as estão. próximas eleições. Isto Eu é não dar queria, razão. Isto é dar razão ao descontentamento popular. Literalmente estão a mandar gasolina para o fogo. Pá, é só isso, meu. De ir para o fecho do programa, deixar de dar uma palavra de sentimentos e de pêsames à família do Miguel Macedo, que partiu esta semana. Obtenha os melhores jogos aos melhores preços. E foi uma figura marcante da vida política portuguesa e, portanto, não queria fechar o programa sem dar esta palavra. Há uma coisa que eu sei, no meio desta crise toda e no meio deste caos político todo, é que I Will Survive, os Cake vão fechar o contrapoder desta semana com um obrigado à Maria, ao João. Epá, imaginem, não pode ser. Desculpem, No meio desta crise toda e no meio deste caos político todo, é que I Will Survive, os Cake vão fechar o contrapoder desta semana com um obrigado à Maria, ao João e ao Sérgio, e com a promessa de que vocês estão todos de volta na próxima semana. O João, tu voltas. Olha, eu vou dizer uma coisa. A televisão portuguesa epá, eu queria dar os meus pêsames à família de Miguel Macedo. E antes disto tudo, quero só dizer que agora a minha recomendação é o novo álbum do Playboy Carti, vão ouvir. E se puderem também deem um saltinho no canal do YouTube do Loner Johnny, que está lá o concerto todo do Coliseu dos Recreios. Volte. Adrené no Mussul. E um agradecimento especial a si. Não saudades minhas. Volta na próxima semana. Tu voltas para Volte. Obrigado. E um agradecimento especial a si. Não saudades minhas. Não, senão eu não sobrevivo. É pá, senão eu não sobrevivo. Ai pá, que bom. Gosto de assistir a estas coisas. Há quanto tempo estamos nisto? 1h30.